Bem-vindos às noites clássicas, né, que eu denominei de brincadeira como noites áticas também, que é o nome de um famoso livro de Aulo Gelli, embora ele tenha escrito esse livro durante o inverno, né, e nós estamos aqui no verão, né, não sei o que é pior, né, mas é um dos dois. Então, eu sou o professor Mário aqui do Instituto, o pessoal que veio para cá, que está ficando na casa, deve ter me visto passar por aqui, mas não, né, viu que eu acabo não podendo interagir muito, a gente fica lá embaixo envolvido com as coisas do Instituto também, né, então acaba que não conseguimos conversar muito até agora, né, salvo durante o almoço um pouco, né, mas então eu sou do Instituto, eu faço algumas coisas relativas à tradução, revisão, né, e tudo, e dou algumas aulas também, né. Então, hoje, eu escolhi como tema para nós um tema que eu julguei pertinente por causa dos tempos, né, que é o líder político, né, o líder político em Alcibíades, de Platão, que eu acho que é um tema um tanto candente, um tema que está quente no momento, né? Principalmente em vista assim, de um certo cenário que todos nós conhecemos, né? É meio complicado falar dele, então tem que medir um pouco as palavras, assim. Mas um cenário que não é muito bom, né? Que certas ideias, certos planos parece que deram com os burros na água, né? Então eu escolhi esse tema justamente porque, né, até um tanto ironicamente, né, uma tentativa de ironia socrática para nós pararmos um pouco para pensar, então, né, dado que parece que, né, a situação está ruim, não há muito o que fazer no campo da ação, ao que parece. Então, isso convida à reflexão. E um pouco é isso, né? E também nós vamos ver que esse diálogo que nós vamos ler hoje aqui, que é o Alcibíades 1 de Platão, Alcibíades 1 porque tem dois, né? Alcibíades 1 e 2, dois diálogos com o mesmo nome, dizem que o segundo é apócrifo, que não foi escrito por Platão mesmo. Mas, enfim, nós nem vamos tratar dele, certo? Mas esse primeiro, Alcibíades, ele é tido também como porta de entrada à filosofia de Platão por muitos autores já desde o período clássico, como Próclo, Apolodoro, certo? Olimpiodoro, desculpa, né? Então, existe uma tradição de que ele é também uma porta de entrada para a filosofia de Platão. Há várias portas de entrada para a filosofia de Platão, essa é uma delas, né? Talvez a melhor mesmo, porque nós vamos ver que esse é o diálogo em que Platão, por meio de Sócrates, né, do seu porta-voz, quase que um porta-voz, mas porta-voz e mestre dele, próprio Platão, ele é o diálogo que ele discute com mais propriedade aquela famosa máxima, né, conhece-te a ti mesmo, que todos conhecem, a máxima, mas ela fica como que uma coisa meio que para no ar, assim, nós ouvimos, concordamos com ela, mas nós não vemos muita reflexão em torno dela por aí. Ela parece meio que um enigma, assim, né? Bem, Platão tratou dessa máxima, né? Ela é citada várias vezes na obra de Platão, pelo menos umas quantas vezes, né? E nesse diálogo é quando ele fala mais propriamente dessa máxima, certo? Assim, ele entra a fundo e dá a interpretação. Até porque essa máxima é um oráculo, certo? Era uma frase que estava esculpida no templo de Delfos, na Grécia, certo? Que era o templo dedicado a Apolo, onde se faziam adivinhações, certo? Fazia a consulta com as pitonisas, elas então, assim, inalavam um vapor que tinha dentro de uma espécie de caverna, que era o templo, e elas falavam frases um tanto sem sentido, que eram era uma espécie de adivinhação, uma espécie de oráculo, de previsão do futuro. Então, na frente desse templo estava escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. E foi ali que o Sócrates teria lido a frase, e então aquilo teria mudado também, né, o ponto de vista dele a respeito da filosofia. Tá? Mas, se Deus quiser, se nós conseguirmos chegar até o fim desse diálogo, que é bastante coisa,
nós vamos ver, então, essa interpretação do Platão, e nós vamos ver por que esse diálogo também é considerado a porta de entrada, tá? Da filosofia dele e da educação em geral. Nós vamos ver também, pelo menos enquanto entendida por Platão, não necessariamente como nós entendemos hoje em dia, certo? Aí nós vamos ver por que ele é a porta de entrada e por que o conhece-te a ti mesmo é como que uma senha para entrar nesse universo da filosofia platônica e da educação, como entendida por Platão. Tá? Então, esse mais ou menos a justificativa, né? Nós partimos então dessa ideia de que, né, hoje em dia muitas pessoas discutem política, há uma discussão, há uma luta pelo poder, inclusive no campo político mesmo, certo? Então nós vemos muitos agentes políticos por aí, inclusive da direita, né? Vamos dizer aqui que nós estamos do lado da direita. Eu quero estar do lado do Platão, tá? Deixar bem claro desde o começo. Mas vamos dizer que, né, quando nós vamos ver as coisas do dia a dia, nós nos encaixamos um pouco melhor na direita. Beleza. Né? Aí, vamos dizer assim, existe uma briga pelo poder, vitórias, derrotas, certo? E existem agentes políticos, eleitos, não eleitos, que perderam a eleição, etc., certo? Que foram eleitos em 2018, já não foram reeleitos agora, etc., etc., certo? E agora nós vamos tentar ver do ponto de vista do Platão e, por extensão, nós supomos também de Sócrates, que era o mestre de Platão, e é quem fala aqui no diálogo, qual era o ponto de vista dele sobre o que é um político e o que deveria informar um político, como ele devia ser formado, né? Então, tudo bem, vamos deixar por aqui, certo? Uma primeira prevenção que alguém poderia pensar assim, tá, mas o que a situação lá do Platão, 2.500 anos atrás, tem a ver com a nossa, né? Acho que o que ele pensava sobre política não deve se aplicar ao que nós pensamos, certo? Porque muitas coisas mudaram de lá para cá. E sim, é verdade, muitas coisas mudaram, mas no fundo nós sabemos quantas mudanças aconteceram de lá para cá, nós temos esse conhecimento histórico certinho do que mudou, do que não mudou, o que é válido ou não, né? Eu imagino que não, certo? Nós sabemos que muita coisa mudou, mas nós não sabemos o quanto mudou exatamente. Então eu acredito que essa não seja uma contraposição muito válida, né, a essa ideia de que esse diálogo não tem nada a ver com a gente. Tá? E, no fundo, certo? Sócrates é um homem, certo? Como diz a famosa premissa, né, que o Aristóteles cita todo o tempo, né? Sócrates é homem, Sócrates é mortal, e etc. e tal, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Então, Sócrates é um homem, certo? E Bolsonaro é um homem também, né? Lula é um homem, certo? Então, todos somos homens, até prova em contrário, embora se diga que o Lula, na carreira dele, não tenha sempre se relacionado com homens, né? Mas, enfim, é outra questão, tá? Então, somos homens. Então, o que está escrito aqui, a princípio, diz respeito aos homens. Tá? Então, vamos partir dessa premissa, se a gente tem talvez algum preconceito com ler uma obra tão antiga, que é de uma sociedade muito diferente, né? Vamos tentar manter essa prevenção. Não, é a obra escrita por um homem, certo? Se endereça aos homens, certo? Então, e nem tem, né? Se nós formos ver no frigir dos ovos, nem tem tanta coisa a respeito da política da época. Não é o foco do diálogo mesmo, tá? Então, essa é as minhas prevenções iniciais, certo? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Também tá bem aberto a perguntas, né? Sem problema. Não? Ninguém? Tá. Então, vamos começar a ler o diálogo, então. Sócrates, né? É um diálogo, então assim, não tem narração, né? Para quem não conhece ou não está muito familiarizado, não tem narração, é só duas pessoas conversando, tá? É Sócrates e Alcibíades, político da época, uma pessoa histórica, né? O Alcibíades foi discípulo de Sócrates mesmo, né? Era um ateniense, né? No meio da guerra do Peloponeso, que era Atenas contra Esparta, ele muda de lado, vai para Esparta, depois ele vai para a Pérsia, né? Depois ele volta para a Grécia e morre na Pérsia, né? Mudando de lado várias vezes, né? Ele que teria aprendido com Sócrates, então tem essa questão, né? Ele que teria aprendido com Sócrates
se mostrou um cara extremamente instável na sua vida política, né? Foi um político muito influente na sua época, né? Em coisas que teriam acontecido depois desse diálogo aqui, tá? Então, ele agiu politicamente, foi general do exército, mas mudou de lado umas quantas vezes, era um cara muito instável, vamos ficar com esse adjetivo por enquanto, tá? E vamos ver o que o diálogo nos diz também sobre o Alcibíades, né? Esse que é o que dá nome ao diálogo. Então, vamos lá. Ó filho de Clínias, o Alcibíades, penso que você se admira porque eu, tendo sido seu primeiro amante, sou o único a não ter me afastado de você enquanto os demais o abandonaram, e porque eles o importunavam com suas conversas enquanto eu nada lhe declarei em muitos anos. Tá? Aqui essa questão do amante, né? Quem conhece alguma coisa da Grécia Antiga pode, né, ter algumas ideias. Vamos segurar um pouquinho, né, qualquer coisa a mais com essa ideia de amante vai ficar clara ao longo do diálogo. Tá? A causa disso não tem sido de natureza humana, Sócrates falando ainda, né? E sim certo impedimento divino, cujo poder você conhecerá futuramente. Tá? Então Sócrates está se explicando para o Alcibíades. Ele tinha vários amantes, ele tinha um séquito de pessoas que o idolatravam, vamos entender assim, né? Por ser uma pessoa rica, famosa da época. E, naquele determinado momento, esse séquito de pessoas, todo mundo tinha abandonado o Alcibíades e apenas o Sócrates, que estava ainda, o seguia ali de perto, mas não falava com ele, né? Sempre que o Alcibíades aparecia em público, o Sócrates estava lá, observando de longe, tá? E não falava nada. Essa é a cena, tá? Agora, já que não mais se opõe, aí o Sócrates diz que havia um impedimento divino, algo divino que o impedia de se comunicar com Alcibíades. Tá? Agora que já não mais se opõe, esse impedimento divino, nessas condições me dirijo a você, pois tenho a esperança de que ele não há de impedir doravante. Bem, em todo esse tempo eu percebi, ao observá-lo de longe, como você se comportou em relação aos seus amantes. Embora fossem muitos e altivos, não há nenhum que, uma vez sobrepujado pela sua altivez, não tenha fugido. Tá? Então, vários amantes, vários seguidores possuía Alcibíades, né? Que eram altivos, como pela descrição do Sócrates, né? É um pouco quente aqui. Tem como fechar só um pouquinho, só para ver se esfria um pouquinho. Então, ele era seguido por essas pessoas, que eram pessoas altivas, ou seja, da nobreza, cheias de ambição, cheias de soberba sobre si mesmo, né? De pensar que são pessoas elevadas, mas Alcibíades era ainda mais soberbo, certo? A característica do Alcibíades aqui, então, é a soberba, certo? E por ser tão soberbo, todos fugiram dele, né? A razão pela qual você se sente superior, eu desejo lhe expor. Você diz não necessitar de ninguém para nada, pois é tão elevada a sua condição que não necessita de nada, a começar pelo corpo e a terminar pela alma. Pois considera em primeiro lugar ser o maior e o mais belo. É evidente para todos que o veem que você não está mentindo. Então ele era alto e belo, certo? São características interessantes para um político, certo? São coisas que não são de menos importância, tá? Ser numa disputa, mantendo todas as outras condições iguais, um candidato alto e belo ganha de um pequeno e feio, vamos dizer assim, é a tendência, né? Então, em segundo lugar, ser da família mais proeminente de sua cidade, que é a maior dentre as cidades helênicas, Atenas. E da parte de seu pai você julga ter inúmeros amigos e parentes excelentes, os quais se colocariam à sua disposição caso necessitasse de algo. E da parte da sua mãe, inúmeros outros em nada inferiores. Então, vem de boa família, né? Boa parentela, que o poderiam ajudar. Duas famílias, pelo lado de pai e de mãe, poderiam ajudá-lo em caso de necessidade. São todos os atributos, certo? De Alcibíades.
Mas dentre tudo aquilo que citei, você considera que o seu maior poderio provém de Péricles, filho de Xantipo, seu tutor e de seu irmão por força de seu pai. Ele que não apenas nessa cidade é capaz de fazer o que desejar, mas também em toda a Hélade e entre os bárbaros, em muitas povoações grandiosas. Então, Péricles é também um personagem histórico, né, famoso político e general grego, né, que foi arconte, que foi o líder da cidade de Atenas por muito tempo. É o mais famoso dos líderes daquela época que a gente pega da Grécia Antiga, da Atenas clássica ali, certo? Da democracia, principalmente, né? O nome mais conhecido é o de Péricles. Então, Péricles ainda era o manda-chuva na época e o Alcibíades era um protegido dele. Era uma espécie de... né, morava junto ou, pelo menos, estava... né, todas as necessidades do Alcibíades, o Péricles ia ali suprir, inclusive educação e tudo mais. Tudo foi coordenado pelo Alcibíades, pelo Péricles, porque o Alcibíades havia se tornado órfão também. Acrescentei também que você está entre os abastados. Alcibíades tinha muito dinheiro. Mas quanto a isso, você me parece ser menos arrogante. Em vista de tudo isso, vangloriando-se, você prevaleceu sobre os seus amantes, e aqueles, por serem inferiores, foram então superados, fato que você não ignora. É por essa razão que eu bem sei que você se pergunta, espantado, por qual motivo eu não me livro deste amor e com qual esperança eu resisto, ao passo que os demais se retiraram. Então ele faz todo um elenco das coisas, dos atributos do Alcibíades. Mas são todos atributos exteriores, se nós prestarmos atenção, certo? Nenhum desses aí, a não ser a soberba, diz respeito à alma de Alcibíades. Mas talvez Sócrates, agora Alcibíades, mas talvez Sócrates, você não saiba que me antecipou por pouco, pois eu tinha de fato a intenção de me aproximar de você para perguntar estas coisas. E que tanto deseja, com qual esperança me perturba, estando sempre presente da maneira mais cuidadosa onde quer que eu esteja. Na verdade, eu me pergunto qual é o seu problema, e ficaria muito agradecido de saber. Então, o Alcibíades já queria saber. Ele ia interpelar Sócrates para saber por que ele continuava seguindo. Por que Sócrates o continuava seguindo. E aí Sócrates continua, então tá, tu vai escutar, certo? Então tu vai me escutar. Ele, certamente. Então Sócrates, observe então, pois não seria admirável se da mesma maneira que dei o primeiro passo com dificuldade, dificilmente eu me interrompesse. Fale, bom homem, que eu lhe escutarei, diz Alcibíades. E aí começa um diálogo do Sócrates, então, para explicar por que ele seguia o Alcibíades. Tudo isso parece meio estranho, eu entendo, tá? Mas vai se elucidando conforme o diálogo prossegue, tá? Devo dizê-lo então. Pois bem, é difícil para o amante lidar com um homem que não cede aos amantes. Contudo, devo ter ousadia para expor meu pensamento. Sócrates começa bem cauteloso, certo? Pois se eu ouvisse Alcibíades satisfeito com aquilo que agora mesmo expus, os atributos de Alcibíades, e convencido de que devia passar a vida nesta condição, há muito tempo eu teria me afastado deste amor, como tento convencer a mim mesmo. Mas agora, diante de você aqui, irei denunciar mais uma vez outros desígnios meus, pelos quais reconhecerá que tenho passado a minha vida dedicando-me a você. Ao que me parece, se algum Deus lhe perguntasse, ó Alcibíades, você desejaria viver com aquilo que já possui ou morrer, se não lhe fosse possível adquirir bens maiores? Suponho que você preferiria morrer. Então, aqui Sócrates faz alusão ao fato de que Alcibíades era uma pessoa extremamente ambiciosa, certo? Ele queria as maiores coisas, as maiores glórias permitidas no seu tempo. Depois vai ficar mais claro o que isso significa, tá? Mas, o detalhe, talvez nós hoje em dia olhamos a ambição com certa cautela, certa precaução, mas o Sócrates via nisso algo bom, que pelo menos ali se escondia um potencial de algo bom, certo? Então ele diz, se o Alcibíades quisesse ficar na mesma, só usufruindo dos seus bens, Sócrates não teria prestado atenção a ele, tá? Mas como ele queria mais, o Sócrates
se dedicou a observar, né, como Alcibiades se comportar ao longo do tempo. Todavia, com qual expectativa você agora vive, eu revelarei. Você pensa que, assim que se apresentar diante do povo ateniense, o que será possível em pouquíssimos dias, provará diante deles que é digno de ser honrado como nem mesmo Péricles foi em qualquer outro homem até então. E ao provar isso, pensa que será o homem mais poderoso na cidade, e se nela for o mais poderoso, também o será nas demais cidades da Hélade, a Grécia. E não apenas na Hélade, mas também entre os bárbaros que habitam o nosso continente. E se aquele mesmo Deus novamente lhe dissesse que você devia exercer o poder aqui na Europa, mas que não lhe seria possível atravessar para a Ásia, nem intervir nos assuntos de lá, parece-me que não se contentaria em viver somente com isso, enquanto não impregnasse, é uma palavra forte, né? Toda a humanidade, por assim dizer, com o seu nome e poder. Então, Sócrates expõe toda a ambição de Alcibiades, que Sócrates observara durante todo esse tempo, e, de novo, ele tem isso como uma coisa boa, certo? Boa em termos, evidentemente, certo? Ele acha que isso tem que ser lapidado. Então, o líder político, já que o título da nossa palestra é o líder político, ele tem que ser uma pessoa que tem ambição, certo? Isso é um pré-requisito, é uma coisa boa. Ele deve querer a honra, ele deve querer, na visão do Sócrates / Platão, inclusive o poder máximo, certo? Isso mostra potência naquela pessoa, né? Potência para o humano, potência para a coisa política mesmo, né? E penso que, com exceção de Ciro e Xerxes, dois reis da Pérsia, certo? Você não considera ninguém digno de mérito. Portanto, que você possui tal expectativa, eu tenho certeza e não conjeturo. Aí, continua Sócrates, e eu vou responder, ó caro filho de Clínias e de Nômaca. Isso é um jeito de se expressar antigamente, né? Ao invés de ficar sempre repetindo o nome da pessoa, eles apelavam, a chamavam pelo nome dos pais e da mãe, de vez em quando, né? É que a realização de todos esses seus planos é impossível sem mim. Então, o Sócrates se apresenta como uma espécie de guru aqui, certo? Uma espécie de guru político, né? Parece um pouco que é isso, que ele está querendo se insurgir na vida do Alcibiades como um guru político que vai guiar ele para o poder. E ele se coloca, sem meias palavras, como a única pessoa que poderia fazer isso para o Alcibiades. Né? Eu julgo possuir tamanha influência sobre suas coisas, e você, que em razão disso penso que por muito tempo Deus não me permitia dialogar com você, e eu fiquei esperando o momento de sua permissão. Então, Sócrates estava observando Alcibiades para ver se ele ia aflorar as qualidades certas, né, de um líder político, que são essas que eu falei, certo? A ambição, principalmente, né, e ter todas aquelas outras qualidades que está no começo também ajuda, né? Mas ter ambição é o mínimo, assim. Então, o Sócrates observou a maturação do Alcibiades ao longo do tempo. Lembrando, Sócrates é bem mais velho aqui que o Alcibiades, pelo menos uns 30 anos, tá? O Alcibiades aqui, ele tem uns 20. Ele vai se estrear na política ateniense. Então, ele vai ele faria uma primeira oração perante a tribo dele, que era dividido em tribos ali, Atenas em 10 tribos, então tinha uma dele ali, ele ia fazer uma oração diante da sua tribo, se apresentando como um homem, né, um cidadão mesmo, que nem todos eram cidadãos na democracia ateniense. Assim como você espera provar para a cidade que merece todas as honrarias da parte dela ao ter mostrado que não há nada que agora não seja capaz, também eu espero que eu seja capaz de ser o homem mais influente sobre você, ao ter mostrado que mereço todas as honrarias de sua parte, e que nem tutor, nem parente, nem qualquer outro homem tenha competência para lhe oferecer a capacidade que almeja, exceto eu. Então, Sócrates, de novo, reitera que ele é o único que pode guiar Alcibiades. Quando você era mais jovem,
e ainda não estava insuflado com tamanha expectativa, que é essa ambição que eu falo, ao que me parece o Deus não me permitia dialogar com você. Esse Deus que ele fala é o famoso daimon de Sócrates, tá? Quem já leu alguma coisa de Sócrates já deve ter se deparado com esse termo. Ele era uma espécie de voz, pelo que dá para entender, nós temos que conjecturar um pouco, que na cabeça dele dizia aquilo que ele não devia fazer, mas somente o que ele não devia fazer, não o que ele devia fazer. Tá? Então, esse daimon, que é de onde vem, que é uma palavra grega de onde vem demônio, para nós é uma palavra muito negativa dentro do contexto cristão. No contexto grego de Sócrates não era. Era uma espécie de divindade intermediária entre os deuses e os homens. Tá? Então era como um espírito desencarnado, algo assim. Tá? Há outras interpretações, nós vamos ver mais adiante. Mas essa é a mais comum, assim, uma espécie de deus intermediário entre os deuses mesmo do Olimpo e os homens. Mas agora ele me fez essa concessão, tá? Aí Alcibíades: mas agora, Sócrates, depois que começou a falar, você me parece muito mais extraordinário do que quando me seguia em silêncio, embora já fosse bastante extravagante de se ver então. Se eu planejo tais coisas ou não, ao que parece, você está decidido sobre isso. E ainda que eu negue, não há nada mais que eu possa fazer para convencê-lo. Que seja então. Se é isso mesmo que planejo, como poderei obtê-lo com a sua ajuda? Pode me dizer? Então Sócrates vai dizer, tá? Mas ele faz a prevenção de que ele poderia fazer um longo discurso. Mas esse não é o método socrático, fazer longos discursos. Esse é um método de comunicação, de até um tipo de discurso típico dos sofistas, né? Eles começam a falar de um assunto e tem um treino retórico para eles, que eles usam para expandir um tema até quase o infinito. Há todo um treino retórico que se conhece até hoje, é aquilo que se estuda na retórica do Trivium, das 7 artes liberais. Sim, é muito parecido com esse treino dos sofistas, tá? Da época de Sócrates e Platão. Eram oradores públicos ou professores de oratória. Tá? Mas Sócrates não usa esse método, ele usa o método das questões. Ele faz questões e vai conduzindo o diálogo, mas quem responde é sempre o interlocutor. No caso aqui vai ser o Alcibíades. Tá? Aí ele faz aqui um pequeno discurso para instituir que a conversa vai ser nesses moldes da pergunta e resposta, e o Alcibíades vai concordar, tá? Então seja, Sócrates falando. Então, estando você prestes a subir à tribuna, eu o surpreendesse com a seguinte pergunta: ó Alcibíades, você se levanta para dar conselhos aos atenienses quando eles planejam deliberar sobre que assunto? Acaso sobre o que você possui maior conhecimento do que eles? Essa é a primeira pergunta de Sócrates, que ele vai abrir as perguntas e respostas, tá? Alcibíades: eu diria que, com certeza, sobre os assuntos que eu conheço melhor do que os demais. Óbvio, né? Sócrates: portanto, você é um bom conselheiro a respeito dos assuntos que já conhece. Alcibíades: e como não seria? Sócrates: e porventura você conhece somente aquelas coisas que aprendeu junto aos demais ou descobriu por si mesmo? Alcibíades: que outras coisas eu conheceria? Isso aqui é importante, tá? Nós vamos ver que o diálogo então começa sobre o Alcibíades, o que ele sabe, o que ele quer diante do povo ateniense, o que ele quer fazer ali. Ele que se coloca como um futuro grande político da cidade, né? O que ele quer, o que ele vai trazer de bom para esse povo, tá? E aqui o Sócrates fala uma coisa importante, porque ele quer é uma tese que vem já desde os antigos, é isso. Tudo aquilo que nós sabemos, ou nós aprendemos de alguém, ou nós descobrimos por conta própria. Não há outra fonte de conhecimento, tá? Ou nós investigamos e descobrimos, ou alguém nos ensinou, tá?
E aí, isso é base do que o Sócrates vai discutir com o Alcibíades, tá? Então, mas para deixar bem claro, isso é uma coisa importante, vai aparecer em filósofos, em teoria da educação, tá? Ou a gente aprende com um professor, ou com um parente, amigo, conhecido, ou descobre por conta própria. Claro que para descobrir por conta própria, nós temos que ter uma técnica de investigação de determinados assuntos, né? Então, é mais simples conhecer por conta própria, por meio de outro, por um professor, mas é mais válido, é mais glorioso descobrir alguma coisa, certo? Enfim, Alcibíades, que outras coisas eu conheceria? Sócrates, é possível então que tenha aprendido ou descoberto algo sem desejar aprender ou sem investigar? Não, não é. Então, antes de descobrir alguma coisa ou aprender, nós precisamos ter um desejo disso, tá? Básico. Não, não é, diz Alcibíades. Sócrates, então teria você desejado saber ou aprender o que julgava conhecer? Ou seja, você iria querer saber o que já sabe? Daí, Alcibíades, claro que não. Ele quer saber aquilo que não sabe. Sócrates, as coisas que você agora conhece, houve um tempo em que não presumia conhecê-las? Alcibíades, necessariamente. Sócrates, com efeito eu também sei mais ou menos aquilo que você aprendeu. Porque Sócrates observava Alcibíades, ele sabia aquilo que ele tinha estudado com outras pessoas, que ele aprendeu com outras pessoas. Mas se eu me esquecer de algo, avise-me. Você aprendeu, se bem me recordo, as letras, a tocar cítara e a lutar. Quanto a tocar aulo, não quis aprender. Instrumento da época, né? Essas são as matérias que conhece, a não ser que de alguma maneira tenha aprendido algo que eu não tenha percebido. Então, Sócrates ali, o stalker do Alcibíades, né? Ficava seguindo ele para lá e para cá, sabia tudo que ele já sabia tudo que ele tinha aprendido. Alcibíades, realmente não frequentei outras matérias além dessas. Sócrates, então quando os atenienses deliberarem sobre as letras, sobre como escreveriam corretamente, será nessa ocasião que você se apresentará diante deles? Alcibíades, não, por Zeus. Sócrates, então quando deliberarem sobre os sons da lira? Alcibíades, de maneira alguma. Sócrates, sem dúvida tampouco sobre os estratagemas de luta. Aqui luta é pugilato, né? Espécie de boxe. Não é a luta em campo de batalha, não é coisa de soldado ou general, nem nada. Tampouco, certamente. Então, quando eles deliberarem sobre o que? Sócrates pergunta. Pois suponho que não seja sobre a construção de edifícios. Alcibíades, também não. Sócrates, pois sobre isso um arquiteto será melhor conselheiro do que você. Alcibíades, sim. Sócrates, nem mesmo quando deliberarem sobre a arte divinatória, não é? Alcibíades, não. Sócrates, pois um adivinho será melhor do que você. Alcibíades, sim. Seja ele baixo ou alto, belo ou feio, ou mesmo nobre ou plebeu. Essas coisas não importam. O que importa é quem tem o conhecimento. Tá? Eu sei que pode estar um pouco estranho essas perguntas do Sócrates aqui, mas isso vai se clarificar também depois, tá? Então, esse vai e volta. O Sócrates está tentando entender por meio de perguntas, esse é o modo, né, dele investigar as coisas, mesmo num diálogo com outras pessoas, tá? Então, é isso que ele está usando. Sócrates, pois penso que o conselho sobre cada matéria compete a quem possui conhecimento, né? Não a quem possui riqueza. E tem umas ironias socráticas aí, né? No meio, assim, umas alfinetadas. Alcibíades, e como não seria? Sócrates, mas não fará qualquer diferença aos atenienses quando deliberarem sobre assuntos que digam respeito à saúde de quem vive na cidade, se é pobre ou rico quem aconselha. Mas, né? Enfim... Com razão, diz o Alcibíades. Então, ao investigarem a respeito do que você se erguerá com acerto para lhes aconselhar? Alcibíades, quando investigarem a respeito dos assuntos que lhes são próprios, Sócrates. Sócrates, você fala das construções de navio? Alcibíades, não é isso. Sócrates, pois suponho que não sabe construir navios. Alcibíades, não é por isso mesmo.
Sócrates, afinal você está dizendo que se erguerá quando eles deliberarem sobre quais tipos de assunto que lhes são próprios? Que é próprio da deliberação ali a construção de navios. O Alcibiades não está sendo preciso. Tá? Aí ele fala, quando deliberarem sobre a guerra, Sócrates, ou sobre a paz, ou qualquer outro assunto que diga respeito à cidade. Sócrates, portanto, você está afirmando que quando eles deliberarem sobre com quem devem firmar a paz e com quem devem travar guerras, e de que maneira? Alcibiades, sim, parece que eles acharam finalmente o assunto que o Alcibiades vai aconselhar. E não devem fazê-lo com quem é melhor fazê-lo? Pergunta Sócrates. Sim, Alcibiades. Agora Sócrates. E na ocasião em que for melhor? Sim. Sócrates. Por quanto tempo for melhor? Alcibiades. Sim. É meio chato, né? As pessoas achavam o Sócrates chato, né? Tem o porquê, acredite. Tentem ficar firmes na chatice, tá? Sócrates, então os atenienses fossem deliberar sobre com quem devem lutar e com quem devem exercitar o pugilato e de que maneira, seria você que aconselharia da melhor forma ou o mestre de luta? Aí ele volta, tá? Ele volta a falar de outra coisa. Alcibiades, com certeza o mestre de luta. Sócrates, pode me dizer então o que o mestre de luta teria em vista quando aconselhasse com quem se deve lutar e com quem não se deve e de que modo? Eu me refiro ao seguinte, acaso se deve lutar com quem é melhor fazê-lo ou não? Sim, Alcibiades diz. Sócrates, portanto, também por quanto tempo for melhor? Sim, diz o Alcibiades. E na ocasião que for melhor? Certamente. Com efeito, também quando estiver cantando é preciso tocar a cítara para acompanhar o canto e ritmar os passos, não é? Sim, é preciso. E na ocasião em que for melhor? Sim. Por quanto tempo for melhor? Concordo. Então, de novo, o que ele faz? Ele estabelece uma tese geral, tá? Que geralmente o Alcibiades concorda. E depois ele coloca alguns exemplos, tá? Vou até tentar pular alguns exemplos para não ficar muito maçante aqui para nós, porque nós não temos tempo infinito, infelizmente, né? Então, esse aqui é o exemplo que ele está dando da tese geral de que quem sabe alguma coisa sabe se aquilo deve ser feito, por quanto tempo, né? E em que situação, e etc. Ele tem que saber tudo isso para dizer que sabe alguma coisa. Tá? Assim como quem toca a cítara tem que saber como se toca, quais são os movimentos, por quanto tempo, né? Ritmar o movimento e tudo que abrange isso. Então, uma vez que você emprega o termo melhor em ambos os casos, em relação a tocar a cítara, o que você chama de melhor? Assim como eu chamo de atlético, que se refere à luta. O que é o melhor em relação à cítara? Né? Em relação à luta, é o atlético, é o ser atlético. Tá? Alcibiades, não entendo. Então, tente me imitar. A arte e a... Suponho eu o que é correto em todos os casos, e é correto o que se realiza de acordo com a arte. Então, é correto o que se realiza de acordo com a arte. Sim, e a arte não era ginástica? E como não? Se eu disser que o melhor na luta era o atlético, sim, você disse. E eu disse que o que é melhor na luta era o atlético, sim, você disse. E não foi dito corretamente? Parece-me que sim. Tá? Então, ele quer a qualidade. Tá? O que é bom num lutador? É ele ser atlético. Tá? E ele quer saber o que é bom no citarista. Aí vai ficar, né, essa vai e vem até que ele vai citar as musas, o Sócrates, para ele entender dele. Ah, tá, é aquilo que é musical, é o melhor em relação à cítara, tá? São só nomes até aqui, tá? Ele não está entrando em pormenores do que é ser musical ou não, tá? Ele só está tentando entender o que o Alcibiades está fazendo. Esperem que vai vir, que ele vai pegar ele no pulo depois, tá? Parece que você se refere à música. Tá, então eles estabelecem isso. Bem dito, diz o Sócrates. Continua então, no que se refere ao que é melhor na guerra e na condução da paz, o que você denomina de melhor? O que é o melhor na guerra? Aí ele, mas não tenho muito a dizer. Mas se alguém
Sócrates, mas se alguém, enquanto você argumentasse e aconselhasse sobre provisões, que esta é melhor do que aquela, neste momento e nesta quantidade, viesse a lhe perguntar o que você quer dizer com melhor, Alcibiades, seria certamente vergonhoso que a respeito desse assunto você pudesse lhe responder que é o mais saudável, embora não professasse ser médico. Porém, a respeito daquilo que você professa conhecer e pretende se levantar para dar conselhos como se conhecesse, a respeito desse assunto, como parece, você não se envergonhará se não souber responder às questões que lhe serão dirigidas, ou não lhe parecerá vergonhoso, com certeza. Então aqui ele pegou ele. Ele não sabe o que é a qualidade que se busca nessa relação de guerra e paz entre estados. Tá? Não sabe o que é ali que quem dá conselho sobre esse assunto deve buscar, o que é o melhor nessa relação guerra e paz. E é justamente aquilo que ele está prestes a se expor para dizer que ele pode explicar. Tá? Examine então, Sócrates, e esteja pronto para responder. A que tende o melhor, tanto em estabelecer a paz quanto em fazer a guerra com quem se deve? Alcibiades, mesmo examinando não consigo compreender. Sócrates, mas não sabe que sempre que entramos em guerra partimos para a batalha acusando uns aos outros de certas ofensas e nominando-as? Então aqui o Sócrates dá um sinal para ele tentar, né? Ele joga um pedaço de pão para ver se ele consegue instigar a mente do Alcibiades. Então ele diz, olha só, quando começa uma guerra, cada lado está acusando o outro de alguma coisa, de ter feito alguma coisa, né? Com ofensas. Então, Alcibiades, sei sim, alegamos que estamos sendo ultrajados de algum modo, ou que somos vítimas da violência, ou que estamos sendo espoliados. Aí o raciocínio dele começa a funcionar, mas precisou do Sócrates, né? Espere, Sócrates, como sofremos cada uma dessas coisas? Tente responder o que distingue uma maneira da outra, certo? O que distingue o que é ser espoliado do que é não ser espoliado? Sofrer violência ou não sofrer, o que distingue? É disto que você fala, Sócrates, de maneira justa ou de maneira injusta? Sócrates, exatamente. Então ele finalmente achou a qualidade, né? É o justo e o injusto. É sobre isso. É sobre isso. Sobre isso que era isso que o Alcibiades precisava saber para dar conselhos. Certo? É saber o justo e o injusto. Saber pelo menos o que é isso, como funciona. Alcibiades, mas na verdade isso faz toda a diferença. Sócrates, então você irá aconselhar os atenienses a declarar guerra contra aqueles que cometem injustiça ou contra os que agem de modo justo? Alcibiades, é terrível a sua pergunta, pois mesmo se alguém considerasse que se deve guerrear com os que agem de modo justo, ele não poderia admiti-lo. O Alcibiades mostra aqui uma certa falta de caráter, assim, né? Porque parece que ele quer fazer guerra com algumas pessoas que não cometeram nenhuma injustiça, mas ele não conseguiria justificar depois. Pois isso não é legítimo, ao que parece, Sócrates diz. Alcibiades, não mesmo, nem parece ser belo. Vamos ver o que é esse belo daqui a pouco. Sócrates, tendo em vista essas coisas, portanto, não você fará seus discursos? Alcibiades, necessariamente. Vê que é um cara que não tem uma linha de raciocínio muito certa das ideias, né? Porque até há pouco ele nem sabia do que ele estava falando e agora ele, não, é sobre isso que eu vou falar, certo que é sobre isso que eu vou falar. Tá? Então, se isso parece com alguma coisa que vocês veem por aí, não seja mera coincidência, tá? Sócrates, não é verdade então que o melhor sobre o qual há pouco eu indagava, sobre fazer guerra ou não, acontece ser o que é mais justo ou não? Então a guerra só pode ser feita quando ela é justa. Certo? É o raciocínio implicado aqui. O que é justo, o que não é injusto no caso concreto? Não vamos entrar nisso aí aqui, tá? Alcibiades, é claro que sim. E agora, meu caro Alcibiades,
você não percebe que não possui conhecimento a respeito disso? Ou fui eu que não me dei conta do seu aprendizado com um professor que lhe ensinou a discernir bem o mais justo do mais injusto? E quem é ele? Diga-me quem é, para que você me recomende a ele como um pupilo. Isso aqui é uma ironia socrática, né? E o Alcibiades pesca. Você está me zombando, Sócrates. Sócrates, não, pelo Deus da amizade minha e sua, contra a qual eu dificilmente perjuraria. Diga-me quem é ele. Alcibiades, mas o que direi se não posso dizê-lo? Você não julga que eu poderia saber a respeito do justo e do injusto de outra maneira? Então tu vê, nós vemos aqui, certo? Claramente aqui ele já está se justificando de um jeito, né, bizarro, bizonho, certo? Então ele viu que ele achava que tinha aprendido com alguém. Quando ele viu que ele não aprendeu, ele vai dizer, não, mas eu aprendi de outro modo, que é aquele segundo modo de aprender que nós vimos, por descoberta, descobrindo por conta própria. Sim, se você descobrisse, Sócrates, mas não considera que eu poderia descobri-lo? Sócrates, claro que sim, se o investigasse. Alcibiades, e não pensa que eu o investigaria? Sócrates, sim, se julgasse não conhecê-lo. Aqui, né, dá no meio. Alcibiades, e não houve um tempo em que eu pensava assim? Sócrates, belas palavras as suas. Pode dizer, então, quando foi que você não julgava conhecer o que é justo e o que é injusto? Vamos lá, ano passado investigava tal matéria ou julgava conhecê-la? Responde a verdade para que nosso diálogo não seja em vão. Então, todo esse diálogo depende da verdade, né? Da sinceridade, da veracidade do Alcibiades, que nós estamos vendo claramente, e o Sócrates muito mais do que nós, que está completamente ausente. Mas o Sócrates tem métodos dele para ele fazer confessar a verdade eventualmente. E o argumento é o seguinte, se o Alcibiades investigou a verdade, antes de investigar ele tem que ter havido um momento em que ele sabia que não sabia o que era o justo. E o Sócrates vai desnudar ele, mostrando que em nenhum momento o Alcibiades julgava não saber o que é justo, por incrível que pareça. Então, e não era assim 2, 3, 4 anos atrás, Alcibiades, de fato. Com efeito, antes disso você era um menino, né? Tinha 20 anos. E bem sei que naquele tempo você já julgava conhecê-lo. Então, né, ele diz, o prazo mínimo é uns 16 anos, tu deve ter, é o mínimo para tu ter começado a investigar isso. E aí ele vai dizer, muitas vezes eu ouvi o Alcibiades, né, quando ainda era um menino, nas aulas, quando jogava Astragalo, não sei o que é isso, né, um jogo da época. Não hesitando sobre o que era justo ou injusto, mas muito altivo e confiante, dizendo para um ou outro menino com quem jogava que ele era trapaceiro, injusto e que cometia injustiças. Então, desde menino, desde que ele jogava, ele já sabia, né? Ele julgava saber. Nós temos isso, tem um senso inato de moral em nós que a gente, quando é guri, já... em jogo, a gente já acusa o outro de não estar jogando de acordo com as regras, está sendo injusto ou fazendo sacanagem, independente do termo que nós usemos, né? Aí o Alcibiades confessa, por Zeus, eu não o ignorava, pelo contrário, eu tinha absoluta certeza de que estava sendo injustiçado. Mas esse senso inato de justiça e injustiça que nós temos, para o Sócrates não é o bastante. Ele percebe que isso existia no Alcibiades desde sempre, mas isso não é o bastante para um político do calibre que o Sócrates está querendo. Tá? Então tá. Já deu 1 hora? Abrir mais um pouquinho para começar? Tá, mais um pouquinho. Então o Sócrates continua perguntando e o Alcibiades não consegue, né, se lembrar de uma época em que ele julgava não conhecer o justo e o injusto, que é o pré-requisito para alguém investigar. Né? Ninguém vai investigar aquilo que já julga saber. Então é tudo muito lógico, tá? Pode parecer chato assim, mas é lógico o que o Sócrates está. E o Sócrates
foi o primeiro e parece que o último a conseguir fazer isso assim, né, vis-à-vis, à frente das pessoas, interrogando. Nós não conseguimos fazer com esse rigor, né, essas perguntas para uma outra pessoa. Foi muito difícil, certo? E ele morreu, ele foi posto, né, fizeram beber a cicuta e morreram por causa disso. Então não é muito saudável fazer isso também, né? Dar uma de Sócrates é problemático. E realmente a filosofia depois de então, né, com Platão, já não tem mais isso. Platão se fecha na academia dele e fica lá bem quietinho, né, com os amigos dele conversando e tal. Deixa o pessoal lá na rua, lá nessa vida. Ele até faz incursões na vida política, né, com resultados desastrosos também, mas não tanto quanto Sócrates, porque ele não morre, ele só vira escravo, né? Mas enfim, depois eles vão lá e libertam ele. Tem um final feliz. Os amigos dele vão lá e compram a liberdade dele, do Platão. Daí, depois de tudo isso, você pôs conta a parede e o Alcibiades muda de novo de opinião. Mas talvez eu não tenha respondido corretamente ao dizer que eu a conhecia por ter descoberto por mim mesmo. Puxa vida, nem era isso, né? A Sócrates. E como isso ocorreu? Penso que eu aprendi da mesma maneira que os demais. Tem uma saída, né? Ele só está tentando provar, olha a loucura, ele só está tentando provar que ele sabe o que é o justo e o injusto, mesmo que ele não consiga expor isso, ele não tenta provar expondo que ele sabe, o justo é isso e aquilo, ele só está tentando provar que em algum momento com alguém ele aprendeu. É um descalabro completo, assim, sendo que ele não consegue nem isso, né? Com quem? Daí ele vai de novo dizer que foi com alguém. Daí ele diz, com a multidão, com o povo. Sócrates, você não recorre a professores muito estimáveis ao apelar para a multidão. Sócrates não achava que o povo fosse, né, esse poço de sabedoria que hoje em dia talvez alguns pensem, né? Alcibiades. E o Alcibiades é o demagogo aqui, tá? É aquele que adula o povo. Ele se torna um político, uma espécie de político demagogo, assim. Por que não são competentes para ensinar? Aí o Sócrates vai dizer que não, né? Eles não conseguem nem ensinar o que é bom no jogo de gamão, quanto mais sobre o justo e o injusto. Sócrates, então se a respeito de questões frívolas são incapazes de ensinar, o que acontece quanto às mais importantes? Aí o Alcibiades. Penso o seguinte, são capazes sim. E aí o Sócrates, de ensinar algumas coisas. Daí o Sócrates, quais? Eu mesmo, por exemplo, aprendi a falar grego com eles. Boa, né? Boa, Alcibiades. Ele está jogando o joguinho dele. E não saberia dizer quem foi meu professor. Recorro antes a eles, ao povo. Sócrates. Mas, nobre homem, a multidão dos homens são estimáveis professores dessa matéria, e com justiça eles seriam louvados pelo ensinamento dela. Alcibiades. E por quê? Sócrates. Porque ela possui, a multidão, sobre essa matéria o que os bons professores precisam ter. O que quer dizer? Sócrates, você não sabe que os futuros professores do que quer que seja devem eles próprios primeiro possuir conhecimento? Alcibiades, como não? Então, aqueles que possuem conhecimento não devem concordar uns com os outros e não divergir? Então, isso aqui é um sinal de conhecimento do Sócrates, tá? Que é, as pessoas que conhecem uma coisa têm que concordar sobre aquele assunto. Se tem uma divergência entre duas pessoas que dizem conhecer, alguma das duas não sabe, ou as duas não sabem. Tá? Então, essa é a premissa que ele vai usar para refutar o Alcibiades em seguida. Tá. Sócrates. Então, a multidão dos homens lhe parece discordar a respeito do que é pedra ou madeira? E se você perguntar a qualquer um, por acaso não darão a mesma resposta e não buscarão a mesma coisa quando quiserem pegar uma pedra ou uma madeira? O mesmo sucede a qualquer assunto desse tipo.
É mais ou menos isso que eu entendo que você quis dizer com saber falar grego. Então, o grego que ele aprendeu com a multidão é esse que diz respeito às coisas mais imediatas, os sentidos. Nós concordamos, todos concordamos que isso é um copo de plástico. Né? Não vai ter grande divergência sobre isso. E aí, esse é o grego que o Sócrates diz que o Alcibiades aprendeu. Agora, quando ele sobe um pouquinho o nível da discussão, o que é educação, né? O que é o justo ou injusto, aí eu acredito que muitos aqui vão discordar entre si, tá? São dois níveis de linguagem aí. Então, o que o Alcibiades aprendeu é a dizer que isso aqui é um copo, que isso aqui é uma mesa. Então, aí continua, né? Aí o Alcibiades concorda e tal. Aí o Sócrates vai fazer uma prevenção. E se quiséssemos conhecer não somente o que são os homens ou os cavalos, mas também quais deles são velozes e quais não são, acaso a maioria dos homens ainda seria capaz de nos ensinar? Uma coisa é saber o que é um cavalo, o que é um homem, outra coisa é qual homem é veloz e qual cavalo é veloz. Aí, essa qualidade veloz, aí já não é mais tão fácil de saber, depende de várias características físicas do homem, do cavalo, treino, muitas coisas, né? Aí o conhecimento da multidão já não serve. Tá? Então aqui nós estamos dizendo conhecimento da multidão versus conhecimento do técnico, né? Daquele que possui uma arte. São coisas diferentes, nós temos que ter bem claro isso. Tá? Então, e aí continua nessa mesma toada. Então, agora a respeito dos homens justos e injustos e de suas ações respectivas, parece-lhe que a multidão dos homens concorda consigo própria? Dificilmente, por Zeus, Sócrates, diz o Alcibiades. E então, não divergem sobretudo nessas questões? Sócrates diz. Alcibiades, e muito. Sócrates, eu julgo, pois, que você nunca viu ou ouviu os homens divergirem de maneira tão veemente sobre o que é ou não é saudável, a ponto de, em razão disso, lutarem entre si e matarem uns aos outros. Alcibiades, certamente nunca. Sócrates, mas sobre o que é justo e o que é injusto, eu sei que mesmo que não tenha visto, já ouviu de muitos outros e de Homero coisas do gênero, pois já escutou a Odisseia e a Ilíada. Então, uma coisa que esses dias acho que foi o Clístenes que falou em alguma coisa assim, que não tem um diálogo de Platão que Sócrates, que Platão, né, como autor, não cita Homero. Aqui é a situação desse diálogo específico, né? Alcibiades, sem dúvida, Sócrates. Então, fazia parte da educação da época. Alcibiades conhecia a Odisseia e a Ilíada, ele já tinha escutado. Vejam bem o verbo que é usado aqui. Tá? Não é que ele leu, ele escutou, né? Porque era mais assim que eles tinham contato com essas obras, né? Por escutar os aedos, né? Declamando. Alcibiades, sem dúvida que ele ouviu a Odisseia e a Ilíada. E não tratam esses poemas de divergências sobre o que é justo e o que é injusto? Alcibiades, sim. E as batalhas e mortes, tanto entre os aqueus e os troianos, quanto entre Odisseu e os pretendentes de Penélope, ocorreram devido a essa divergência. Alcibiades, é verdade. Então, ele continua, né? Ele provou, de novo, refutou o Alcibiades nessa ideia de que ele poderia ter aprendido o justo e o injusto com o povo. Tá refutado. Ele só continua aqui só para pisar, assim, né? Para machucar mesmo. Mas o Alcibiades é um cara corajoso. Né? Então ele suporta no pelo ali a refutação. Na verdade, ele não se dá por vencido. Né? Então ele tem uma característica boa, ele é corajoso. O Alcibiades, ninguém poderia dizer o contrário dele. Então, aqui ele se dá por refutado. Como é razoável? Olha só o que vem agora. Como é razoável, então, seu Sócrates, que você conheça o que é justo e o que é injusto a respeito do que se mostra tão vacilante, sem ter aprendido junto a ninguém, nem ter descoberto por si mesmo? O Alcibiades, de acordo com o que você diz, não é razoável. Vocês pegaram. Tá? Aí o Sócrates vai
Sócrates, você está vendo, Alcibíades, que mais uma vez não deu uma boa resposta? Alcibíades, por quê? Sócrates, porque você diz que sou eu quem está dizendo isso. Alcibíades, e daí? Não é você que está dizendo que eu não conheço nada sobre o que é justo e o que é injusto? Mas é o Sócrates que está dizendo isso? Sócrates, de modo algum. Alcibíades, mas sou eu? Sócrates, sim. Alcibíades, como? Compreenderá do seguinte modo, se eu lhe perguntar qual é maior. Então, essa é a nova estratégia do Alcibíades, né? É tu que está dizendo que eu não sei o que é justo e o que é injusto, né? Já virou jogo sujo, assim, tá alfinetando o professor dele, né? Vamos deixar bem claro, Sócrates aqui é o professor dele, tá? Ele está se colocando nessa condição. Aí o Sócrates compreenderá do seguinte modo, se eu lhe perguntar qual é maior, 1 ou 2, você responderá que 2 é maior? De fato. Sócrates, quanto maior? Alcibíades, por 1. Sócrates, então quem de nós respondeu que 2 é maior que 1 por 1? Alcibíades, fui eu. Sócrates, não era eu que perguntava enquanto você respondia? Alcibíades, sim. Sócrates, a respeito disso, quem parece dizer sou eu, o inquiridor, ou você, o inquirido? Sócrates, sou eu. E se eu lhe pedir para soletrar Sócrates, e você o soletrar, quem de nós estará dizendo? Alcibíades, eu. Sócrates, as respostas lacônicas do Alcibíades, né? Vendo mais uma derrota que está chegando. Sócrates, continue e responda numa só palavra. Quando houver uma pergunta e uma resposta, quem é que diz? O inquiridor ou o inquirido? Alcibíades, parece-me que o inquirido, Sócrates. Parece-me o inquirido. Sócrates, e não era eu o inquiridor durante toda a discussão de agora a pouco? Alcibíades, sim. E você, o inquirido? Alcibíades, certamente. E ele continua, né? As perguntas são bem passo por passo para não deixar brecha para o Alcibíades se escapar. Ele ainda tenta se escapar, né? Como nós estamos vendo. Mas é por isso que é tão meticuloso, tá? Sócrates, sendo assim, foi dito que Alcibíades, o belo filho de Clínias, não conhece o que é justo e o que é injusto, apesar de presumir sabê-lo, e que está prestes a se apresentar na Assembleia para aconselhar os atenienses a respeito do que não sabe. Não foi isso? Alcibíades, claro que sim. Então, nós vemos, é por isso, né, o método socrático, há críticos do método, sem dúvida. Vamos dizer que o Sócrates é capcioso aqui e ali nas perguntas, ele dirige as perguntas, não sei o quê. Tá? Mas o resultado final é acachapante, é avassaladora. Quem confessa que não sabe, e essa é a intenção do Sócrates desde o começo, tá? Depois nós vamos ver por quê. Quem confessa que não sabe é o próprio cara que não sabe, né? Então não tem brecha para dúvidas aí, tá? Não é um discurso de outra pessoa, não sou eu, por exemplo, conversando com alguém da plateia aqui tentando provar que tu está errado. É tu dizendo que tu está errado. É um outro nível psicológico mesmo. É isso que ele está tentando fazer. Isso é educação, tá? Isso é educação para o Sócrates. Como eu disse, não foi saudável para ele, mas parece funcionar em alguma medida, tá? Enquanto eles estão aqui nos diálogos platônicos, são mais ou menos inofensivos para nós, tá? Mas custou a vida do cara, né? Se a gente entender que o Platão diz, ou esse Sócrates de Platão, esse Sócrates que o Platão descreve é o verdadeiro ou próximo do verdadeiro. Tá? Também há discussão sobre isso, não vale nem a pena entrar. Mas enfim, nós vamos partir do pressuposto que sim. Tá? Se não foi isso, era algo próximo porque ele morreu. Tá? Ele morreu. Morreu por pena de morte em Atenas. Então, podemos fazer o intervalo? Aí depois a gente volta aqui, porque aqui mais ou menos o Alcibíades está derrotado. Se eu não me engano, ele ainda não vai se dar totalmente por vencido, mas ele está derrotado. Tá? Isso é importante para o diálogo.